Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, dia 18 de janeiro, e com a graça de Deus, estou aqui para mais uma partilha da Palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão aí me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais uma semana que nós estamos encerrando hoje. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que colocamos durante toda essa semana, o nosso coração, todo o nosso agradecimento. Entregamos a Ele toda a realidade que cada um de nós vivemos durante essa semana e tudo aquilo que também nós trazemos hoje no nosso coração. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. O Evangelho hoje vai nos falar do chamado que Jesus fez a São Mateus para ser o evangelista, o apóstolo. Olha que coisa mais linda. Mateus, que era considerado um homem pecador publicano, era uma daquelas pessoas que, embora sendo judeu, mas cobrava o imposto para os romanos, porque parecia que eles estavam debaixo do poder de Roma. Era um povo dominado, escravizado, que tinha que pagar o imposto. Mas os publicanos, eles odiavam os publicanos. Eles prestavam esse serviço aos romanos. E também porque eles roubavam uma parte do imposto para eles. É como o caso de Zaqueu, que todos nós conhecemos. Veja que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Certamente, ele roubava ainda mais. Mas Jesus, ele é desconcertante. Jesus vai chamar até este homem para fazer parte do seu grupo. Certamente, Jesus, com a sua divindade, ele sentia no coração de Mateus um homem de coração bom, que estava no caminho do mal, mas era uma pessoa de coração bom. Veja que hoje também existe muita gente assim, que entra para o mundo do pecado porque não teve uma chance de converter, de conhecer o Evangelho, de ser catequizado. Muitas vezes nasceu numa família que não deu nenhuma formação religiosa e daí a pessoa se caminha para o mal. Mas muitas vezes guarda um coração bom, que procura a verdade. E foi isso que aconteceu com Mateus. O evangelista diz que Jesus estava na casa de Pedro, tinha realizado aqueles milagres que nós vimos ontem do paralítico que foi descido numa maca. Então diz o texto que Jesus saiu de novo à beira do mar, quer dizer que ele saiu da casa de Pedro, que ficava em Cafarnaum, para a beira do mar da Galileia, que não era muito longe, e toda a multidão ia ao seu encontro. E Jesus ensinava. Veja que é interessante que Jesus, ele não perdia as oportunidades que ele tinha para ensinar o povo. Ele ensinava a doutrina, pregava o evangelho. E quando Jesus passava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de imposto. E ele disse para Levi: segue-me. Ele só levantou, abandonou a coleteria e seguiu Jesus. O evangelista, ele não escreve assim de uma maneira detalhada, ele coloca bem resumido. Mas com certeza, Mateus foi lá passar as coisas para alguém, conversar com seu chefe, porque cada cobrador de imposto tinha um chefe. Certamente ele foi conversar com o chefe e dizer: olha, eu não quero mais essa vida, vou seguir Jesus. E depois Mateus, ele dá um banquete na casa dele para Jesus. Veja que o evangelho, ele é chamado por Levi. Mateus, veja que o nome de Mateus, ele é chamado por Levi. Veja que é interessante que a palavra Mateus significa dom de Deus. O nosso evangelista São Mateus é dom de Deus.
foi o primeiro que escreveu o Evangelho. Foi muito bem escrito. Veja que é o evangelho mais longo, com 28 capítulos. O evangelho muito bem escrito. Porque Mateus era um homem culto. Como ele trabalhava de cobrador de imposto, ele deveria ter uma boa formação intelectual. Veja que Pedro não escreveu. Ele não tinha uma boa formação intelectual. Santiago Maior também não escreveu. Então, São Mateus escreveu porque ele tinha mais formação cultural e intelectual. Veja que o Evangelho de São Mateus, ele é bem ordenado, bem arrumadinho, diferente dos outros evangelhos. Então, São Mateus dá uma festa na casa dele para Jesus. Aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos, pecadores, também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Veja que eram muitas pessoas que seguiam Jesus. E a casa de Mateus estava cheia. Estavam lá os discípulos junto com Jesus, os fariseus, os doutores da lei. E os fariseus, vendo Jesus comendo com os publicanos e pecadores, eles dirigem para os discípulos e disse: por que o seu mestre come com os pecadores? E Jesus escutou e deu a resposta: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores. Porque os fariseus e os doutores da lei que estavam ali, eles se achavam justos, que eles cumpriam a lei de Moisés ao pé da letra. Embora ele estivesse cheio de pecado, mas ele se achava justo. Jesus disse: eu não vim para o justo. Vocês que se acham justo, não precisam de mim. Exatamente para os pecadores, a quem eu vim. Aqui nós vemos que esta era a vida de Jesus. Ir ao encontro dos pecadores, para levar a eles a conversão. Jesus vai, ele converte Madalena, que era uma mulher adúltera, converte aquela mulher lá no poço de Jacó, aquela samaritana lá do capítulo 4 de São João. Jesus, ele transforma com a sua presença e com a tua palavra. É impressionante que as pessoas, elas têm uma transformação radical. Assim como Mateus, deixa tudo, deixa o mundo, o pecado e abraça Deus e vai em busca da santidade, de uma vida nova. É uma coisa muito linda. Veja que todos nós precisamos dessa mudança radical na nossa vida também. E precisamos de levar Jesus também às pessoas. Precisamos levar Jesus porque Jesus é Ele que faz essa transformação na vida das pessoas. Não somos nós somos um veículo de Jesus, um meio que Ele usa para chegar até as pessoas, para tocar as pessoas, para levar a conversão. É dessa conversão que Mateus, hoje nós temos que tirar uma grande conclusão, dessa conversão de Mateus. Ninguém deve se desesperar diante da salvação, não. Porque Jesus, ele pode transformar o coração mais duro de um pecador, fazendo um santo. Nós vemos na história da igreja, está cheio disso. Vemos a história de Santo Agostinho, que viveu uma vida de pecado, um homem adúltero. Mas Agostinho, um dia, encontra com Jesus. E Jesus transforma a sua vida. É uma transformação feita por dentro do coração, por dentro da alma. É algo assim que a gente não sabe explicar. Veja que é muito lindo a transformação que Jesus faz na vida das pessoas. Porque o objetivo de Jesus é libertar o homem do pecado. Por isso Jesus senta-se com os pecadores, come com ele, conversa com eles. O quanto que nós precisamos viver essa realidade, pedindo hoje que Jesus senta com cada um de nós. Que Ele possa
entender as realidades que cada um de nós trazemos no nosso coração, as nossas realidades daquilo que nós vivemos hoje. Para nós entender o que nós estamos vivendo. Sabemos que Jesus, ele vem ao nosso encontro, não para nos condenar e nem para nos acusar, mas para nos abraçar, acolher e amar. E nos chama a começar uma vida nova. Jesus é o médico dos médicos. Ele está sempre derramando a sua misericórdia sobre cada um de nós, que somos pecadores. A maior doença do homem, sem dúvida, é o pecado. Por isso que Jesus vem ao encontro dos pecadores. Confiamos na misericórdia do Senhor. Te convido a abrir a palavra. O Evangelho hoje está em São Marcos 2, de 13 a 17. Rezemos pedindo ao Espírito Santo que venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Quando passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de imposto e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixamos que a palavra de Deus venha iluminar as nossas vidas, abrindo o nosso coração para acolher a salvação que Jesus veio nos trazer. Ele quer a conversão dos pecadores. Ele não cansa de olhar para mim, olhar para você como filhos prediletos. É um olhar único, individual, para cada um de nós. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.